Olá, família Cultura de todo o Brasil. Estamos aqui para mais uma prosa cultural. Desta feita aqui no município de Zumbi, litoral norte do Rio Grande do Norte, para batermos um papo com o mágico internacional Rian Razani. Vamos saber um pouco sobre a sua trajetória como mágico e agora como empreendedor circense. Vamos lá? Estamos aqui no município de Zumbi, litoral norte do Rio Grande do Norte, para batermos um papo com um grande mágico, o internacional Rian Razani. Rian, é motivo de grande alegria, satisfação para a gente estar com você aqui no nosso bate-papo. E para início do nosso bate-papo, eu queria perguntar a você como a mágica chegou até você. Rapaz, como a maioria dos mágicos, né, tem uma longa história, também tem uma longa história, mas em mim já despertou interesse pela mágica, muito pequeno ainda, muito criança. Aqui em Natal, né? Em Natal. Eu sempre fui muito apaixonado pelas artes cênicas, pela música, pelo cinema, por tudo. Mas o circo, particularmente, me trazia uma alegria muito grande. Quando chegava um circo lá na cidade, eu ficava empolgado, eu queria ir embora do circo. Eu lembro que eu guardava minha bolsa da escola na casa de um colega e ia pro circo para ficar vendo os animais, muitas vezes para vender o algodão doce à noite, para poder entrar no circo e assistir o espetáculo. E a figura do mágico, sempre me identifiquei muito com a figura do mágico, sabe? E desde muito pequeno, eu já dizia na escola, quando crescer eu quero ser um mágico, quero trabalhar no circo. Fui criado com a minha avó, né? Eu cresci com a minha avó. Não porque meus pais fossem falecidos, não. Eu tive pai e mãe, só que eles moravam muito distante e eu preferia morar com a minha avó. E minha avó sempre teve um carinho muito grande por mim, me criou como filho. E eu dizia pra ela, vó, quando eu crescer eu quero ser um mágico, trabalhar no circo. E você sabe, né, quando fala em circo, fala em mágico, as pessoas, isso é besteira de criança, isso vai passar. Mas não passou, tanto que eu tô aqui hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, estou muito feliz, muito feliz. Então, aí você já começou a se apresentar, assim, profissionalmente, como foi que... Assim, né? O tempo passou, eu me tornei um técnico de enfermagem. Certo. Né? Mas sempre latente dentro de você? Sempre. Só que a vida tomou outros rumos, né? E a arte, a mágica ficou um pouco de lado. Eu comecei a buscar o meu sustento, né? Eu já era um homem, um rapaz tinha 19, 20 anos. Terminei o curso técnico de enfermagem e comecei a trabalhar. E aí fui cuidar de um idoso. Apesar de trabalhar em alguns hospitais, mas nos momentos livres, eu atendia um idoso que sofria com mal de Alzheimer. E eu cuidava dele, na casa dele era acompanhante. Motorista, fazia barba, trocava fralda, era aquela pessoa de confiança da família. E ali, por estar ali já há quase 5, 6 anos na época, eu tive acesso à internet. A internet ainda era uma coisa muito devagar. Isso, estava iniciando. E foi através da internet que eu descobri o mundo da mágica novamente. Comecei a pesquisar, comecei a ver, e aquilo voltou a bater forte no meu coração. Eu disse, olha só o que eu encontrei. E aí comecei a estudar, comecei a treinar, comecei a aprender, a comprar, a consumir. E aí, com o tempo, já comecei a arriscar alguns números, comecei a fazer, como sempre, começa assim, para um amigo, para outro. Exato. Não comecei... Para a família. Isso. Não comecei... No seu caso, eu acho que você fazia mais para sua avó, né? Era, para minha avó, para o próprio paciente que eu cuidava, os amigos mais próximos. E muitos diziam, você não dá jeito para isso não, volte para a sua enfermagem mesmo, mas eu nunca desisti. Graças a Deus, me dediquei muito e comecei a conciliar o trabalho de enfermeiro com os meus shows que eu fazia em festas infantis, até o ponto que eu disse, pronto, já dá para viver da mágica. Abri mão da enfermagem, comecei a me dedicar só aos estudos da arte mágica. E essa mágica que me levou para lugares que eu só vi nos livros de geografia. E hoje, além de mágico, eu também sou palestrante, eu atuo diretamente com o Sebrae e com grandes empresas também, contando a minha história. Eu digo sempre, como palestrante, eu não sou escritor, não sou filósofo, mas eu sou alguém que tem história de vida. E é inspiradora, né? Com certeza. E vale a pena compartilhar com aqueles que têm um sonho. Quem nunca sonhou em fazer do seu sonho o seu próprio negócio? E hoje eu faço do meu sonho o meu negócio. E a melhor coisa do mundo é quando você realiza um sonho, através dele você tem o sustento da sua família. E nesse palco, nesse circo, trabalhamos eu
e a minha família, minha esposa, meus filhos. E aqui nós somos felizes porque realizamos todos os dias que eles Vamos chegar no circo. Primeiro eu quero saber mais coisas ainda. Pronto, aí então foi quando você conheceu aquele empresário, Jamilson, né? Se eu não me engano. Isso. Aí você ficou atuando aqui no Rio Grande do Norte. Eu tenho um amigo, um rapaz que ele era músico, era guitarrista, e tinha um estúdio de frente à casa onde eu cuidava do paciente. E eu sempre gostei de arte, música, tudo. De vez em quando eu ia lá no estúdio falar com eles e tal, eu me arrisco nos instrumentos. E aí eu fiz uma mágica, cara, você é muito bom, vou colocar você aqui no mercado de eventos de Natal. E aí, tanto é que ele abriu mão da banda que ele tocava para se dedicar a mim. Era músico profissional. Poxa. Ele abriu mão do estúdio onde ele trabalhava para poder me levar para os hotéis. E aí ele conseguiu vender o meu show para muita gente. Foi ali que eu disse, poxa vida, foi aí que eu disse, vou sair da enfermagem, Definitivamente. Isso, Jamilson. Já gerou uma coisa já profissionalmente, que tem empresário e tudo. Isso. Então, a gente queria saber como você tem uma longa carreira, uma atuação no exterior, na Itália e na Europa. Sim. Né? Aí como se deu isso, a sua ida até lá e como foi essa experiência lá assim, na Itália? Tem muitos amigos, uns colegas mágicos que estão começando, que falam, Ian, como é que eu faço para ir? Eu digo, cara, a gente tem que galgar cada degrau. Não adianta você dar um passo maior, infelizmente. É um processo evolutivo. Eu estava começando, era muito verde ainda, e o meu sonho era trabalhar num circo. Sabe, eu trabalhava nos hotéis, nos aniversários, que nada se compara a um circo. Com certeza. O circo é a mãe de todas as artes, é ali onde a gente aprende tudo. Exato. E aí, para isso, para trabalhar no circo, eu tinha que ter grandes ilusões, eu tinha que ter aparelhos grandes, né? Serrar a mulher no meio, flutuação, essas coisas. Eu não sabia nada disso. E aí foi quando a minha vontade foi tão grande e a falta de poder aquecer para comprar uma ilusão, que na época mão de obra vinha do exterior, né? Dos Estados Unidos. Eu comecei a fabricar meus equipamentos. Mesmo sem entender nada de marcenaria, sem entender nada de solda, nada. Eu comecei a riscar, comecei a cortar mesmo com serrote, fazia uma caixa pequena, de uma pequena que pode ser maior, até, enfim. E depois de vários processos, eu cheguei a confeccionar grandes ilusões para os maiores circos do Brasil. E me tornei construtor de grandes ilusões. Estive no Circo Tiani, um circo que a referência é a mágica, os grandes aparelhos. Fui para o Play Center, lá onde eu fiquei 15 dias reformando alguns equipamentos, alguns aparelhos. Enfim, e com essa projeção, com esse aparecimento desse mágico, que faz tanta mágica, meu nome começou a surgir em outros lugares. E aí um empresário brasileiro lá na Itália disse, ele tinha uma nightclub, né, chamada Rio Grill, é um restaurante brasileiro que é churrascaria, e tinha espetáculo depois que as pessoas consumiam ali, tinha um espetáculo, um palco, tipo um cabaré, de lá. E aí disse, você que é o mágico Rian, queria contratar você ir para a Itália. Poxa, eu vou. Fiz uma festa de despedida em Natal, porque eu vou e tal. Mas veja só, eu tinha acabado de chegar no Circo Stankovic para levar um material para eles e depois viajar. Chegando no Circo Stankovic em São Paulo, o dono do circo disse, você não quer ficar trabalhando com a gente, não? Eu disse, espera aí, eu vendi os equipamentos, agora você quer me contratar como mágico? Isso é porque a minha sobrinha vai se deslocar um pouco, ela vai engravidar, ela já está há muito tempo, né, casada e tal. E ela precisa de alguém para substituí-la. E ofereceu o mesmo valor que haviam me oferecido da Itália. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Fiquei. Aquilo resultou um problema no final das contas, porque como eu havia feito uma despedida que ia para a Europa, e no meio do caminho eu desisti, mas as pessoas não entendem, né, a decisão das outras. Mas aquele foi estratégia de marketing, ele não foi, onde é que ele está em São Paulo, próprios colegas, né, caíram. Mas enfim, ficamos em São Paulo durante 2 anos. Voltamos, quando eu voltei, que estava trabalhando no Le Cirque, da Fui Stevanovic em Recife. Quando você voltou do Stankovic, em certo. Recebi de novo o mesmo convite. Caramba. Rian, você não quer voltar para a Itália? A gente aceita você, quem te quer, apesar de você ter quebrado o contrato, mas venha para cá, a gente precisa de você aqui. Eu sei uma coisa, eu vou. E fui para passar 3 meses. E entre idas e vindas, ficamos 4 anos. E lá eu conheci o Orlando Orfei, lá eu trabalhei com outras companhias de circo, trabalhei em nightclub, gerei a Itália de ponta a ponta, estive na França, a gente apresentava, além de trabalhar com circo, com nightclub, alguns momentos vagos a gente aprendia festas particulares, nos países vizinhos ali.
E foi uma experiência excelente. Portugal, França, a gente tentava por ali. Aí, né, já tinha conhecido Letícia, né? Já com Letícia. Já com ela lá na... Nós estamos juntos há 15 anos. Há 15 anos. E aí as crianças ficaram. Depois eu voltei. E quando eu voltei, porque eu senti muita falta dos meus filhos. Eu queria estar perto dos meus filhos e a distância, a saudade dói mais que o frio, sabe? Verdade, E aí voltamos. Enfim, aí, resumindo, estamos aqui hoje. Exatamente. Você falou, né, dessa sua experiência lá na Europa, na Itália, e a gente viu muitos vídeos que você se destacava na categoria de pickpocket. Aí eu tenho uma curiosidade, Rian. Essa categoria, você tem que é muito difícil, realmente é uma das categorias mais, né? Exige uma certa aptidão, ou qualquer pessoa pode... Fernando, eu costumo dizer que o pickpocket não tem nada a ver, na verdade, com a arte mágica. Porque ali você não faz nada sumir, ali você não causa ilusão de transformar, ali você furta uma pessoa enquanto você conversa com ela. Então, nem todo pickpocket é mágico, e nem todo mágico é pickpocket. Por isso que é uma vertente, é algo que a gente aproveita, muitos mágicos aproveitam. Como ventriloquia, né? Isso, como ventriloquia, como hipnose. Algo que anexa a mágica. Isso, algo que enriquece a mágica. E a arte do pickpocket, eu consegui desenvolvê-la de uma forma que as pessoas gostam muito. Tanto que no circo Dax Martini, lá na Itália, o forte era o pickpocket. Porque lá eu furtava gravata, eu usava muita gravata, muita jaqueta, então tornava muito fácil. Brapelli, que é o suspensório, enfim. E lá eu fiquei conhecido como El Mago de Alfonsine, o mágico de Alfonsine da cidade onde eu morava. Eu consegui me projetar muito bem lá como artista. Foram anos que eu não esqueço nunca mais, tenho muitos amigos ainda, a gente se relaciona sempre. E pretendo voltar, não para trabalhar, mas para passear, porque agora nós empreendemos aqui no Brasil e eu prefiro. Não tem como. Hoje não vale mais a pena morar lá. Não é mais viável? Não. O próprio Tiani mesmo, né? Ele começou a carreira dele, os cartaz dele eram o Rei dos Ladrões, então ele começou como. Isso, pra você ter se ideia. projetou na realidade como. Pra você ver. Pickpocket, né? Pra você ver como o pickpocket, ele causa essa sensação de admiração, assim como a mágica. Porque é uma coisa que você observa. Alguém sobe no palco, mágico faz uma mágica, uma brincadeira, ninguém nota, nem o próprio espectador que subiu no palco, nem o próprio voluntário. Quando ele volta, você apresenta o relógio, a carteira, o cinto, se é logo que tiver, a chave do carro, o celular. Como é que ele tirou isso? Né? Muita gente volta ao vídeo para poder ver como foi. Quando volta ao vídeo, entende. Aí entende. Isso causa espanto. E o pior de tudo é que você repete às vezes aquela mesma e ainda o pessoal ainda cai. Né? E o Tiani, ele vendia o espetáculo como Tiani apresenta o Rei dos Ladrões. O Rei dos Ladrões. E era o Rei dos Ladrões. Era o Rei dos Ladrões. Hoje, os caras botar esses logos aí, não pega muito bem. Hoje não pega muito bem. É uma estratégia de marketing que as pessoas... Opa, mas tudo tem sua época, né? É verdade. Então, aí você veio, né? Retornou ao Brasil. Quando retornou dessa turnê, já foi para atuar nos circos, grandes circos que Já vim direto contratado com o Cirque Amar, circo americano. E aí, quando nós estávamos aqui com 3 meses, eu fui contratado para participar de um espetáculo que já aconteceram no mês da Pátria, no Chile, em 2017. Nós fomos para o Chile e lá trabalhamos o mês inteiro de setembro, que é um momento que é festa no país, né? Mês da Pátria. Trabalhamos ali no coração de Santiago, próximo às cordilheiras, ali nas Condes. Foi uma experiência muito boa também com grandes artistas, porque o contratante ele selecionou na sua concepção os mais especialistas de sua categoria, um bom malabarista, ele queria um bom contorcionista. Os melhores mesmo. Isso. Resumindo. E ele errou, escolheu o Rian. Ele acertou muito. Isso. E quando eu voltei para o Brasil, chegou a pandemia e eu pensei, peraí, meus filhos já estão grandes, eu tenho 3 filhos homens, 3 rapazes bonitos, né? Não puxaram o pai, eram talentosos demais. O meu filho Rafael, ele malabarista, tirador de facas. Talentoso. Você viu o espetáculo, né? Claro, o Costelinho, o palhaço, muito mímico, aquela teatralização da palhaçaria, podemos dizer assim.
palhaço mímico, que brinca sem precisar fazer bullying com a plateia, Exatamente. sem precisar falar a palavra de duplo sentido. Então, Costelinha, as pessoas adoram o Costelinha, que é o meu filho do meio. Meu filho mais velho trabalhava na parte burocrática do espetáculo ali, cuidar da praça de alimentação, as vendas, às vezes estava aqui atrás olhando os barreiras. Mas aí passou no concurso público, o seu sonho sempre foi ser um militar, e hoje está no Rio. E faz muita falta aqui, mas me deixa muito feliz, porque eu sei que ele está feliz, está realizando o seu sonho, né? E a gente se fala todos os dias. Meu filho, ele diz, pai, assim que eu voltar, eu quero matar a saudade do circo. Eles vêm pra cá. Exatamente. A gente percebe que é um espetáculo diferente, né? Você tomou alguma referência, assim, por exemplo, Solé? Porque, assim, a gente percebe que o circo, ele tem que se renovar, né? Reinventar, como o próprio Solé fez, a reinvenção, para poder sobreviver. Como é que você vê isso? Para o circo realmente se perpetuar, ele tem que se reinventar, tem que se moldar. Se amoldar ao tempo, exatamente. Eu vou te falar. E você visualizou isso muito bem, né? É um espetáculo deslumbrante, completamente diferente. Você viu o sucesso? Eu acho que a quantidade de pessoas que tinha aqui dentro estava lá fora para isso. Essa é a dificuldade que a gente encontra, tanto que nós adquirimos uma aluna maior. Agora estamos trabalhando para comprar as ferragens, porque a aluna é bem maior que essa. Enfim, aí quanto à criação do circo Arrasane, né? Quando eu resolvi montar o nosso... Isso é um sonho de criança. Mas quando agora nós dissemos, vamos bater o martelo, vamos montar o nosso circo. Eu pensei, eu quero montar um circo diferente dos iguais. Um circo onde a gente possa receber as crianças, os idosos e todo mundo sair feliz. Porque o circo falou a língua de todos, entendeu? E... Na realidade, interrompendo aí, é uma volta às origens do circo, que era assim. Exatamente, tem música ao vivo. Tem música, o circo tinha teatro, né? Exato. O padrão de circo que aqui foi criado por Benjamin de Oliveira, né? Eu acho 1800 e pouco. Sim. Tinha teatro, tinha mímica, tinha música, como você Exato, tem, né? E eu procuro colocar tudo isso nesse palco. Esse palco aqui, a gente procura misturar todas as artes. E até ventriloquia eu coloquei na praça aqui. Tudo que tem a ver com arte é muito bem-vindo aqui no circo. O Pickpocket chegou a colocar? O Pickpocket, sim, hoje vai ter Pickpocket. Eu não fiz antes porque foi a estreia, mas hoje a gente muda o repertório. Tanto é que as pessoas que vieram antes, vierem hoje, vão ver coisas diferentes. Enfim, e aí o circo Arrasane, na verdade, é o resultado da minha vivência por todos os circos onde eu passei. Não só os circos onde eu passei, mas também nas nightclubs onde eu passei, sabe? Dos festivais que eu participei. Então, o circo Arrasane é essa mistura. Eu absorvi as coisas boas que eu vi que funcionavam e descartei as coisas que eu vi que isso não funciona. E trouxe o nosso circo. Então, aqui... Está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem. Na verdade, é o resultado do que eu aprendi com os grandes circos. Eu agradeço muito ao circo, essa experiência do circo americano, com os Stevanoviches, que para mim são muito, mas muito organizados. Tradicionais, né? Isso. Stevanoviches, a maioria são família, né? Tenho grande admiração, como temos os Stankoviches, como os grandes circos por onde eu passei, né? Então eu aprendi, eu adquiri essa experiência e estou colocando no nosso circo, que é muito pequeno e é muito mais fácil você colocar implementar, esses costumes, né? E as pessoas que aqui trabalham conosco são muito felizes também. O importante é o artista estar feliz, as pessoas... Porque aí ele passa para os seus colaboradores. Seus colaboradores felizes, eles jogam para a plateia joga de volta para eles. Entendeu? Então a gente procura falar a língua de quem paga o ingresso para assistir. Tanto é que o nosso marketing é esse, na propaganda. Se você não gostar do espetáculo, recebe seu dinheiro de volta na hora. Entendeu? Graças a Deus, ninguém pediu, nunca pensou em devolver. Nunca devolvi. Graças a Deus. A não ser quando alguém vem pensando que está no lugar errado, a gente devolve o ingresso, pede para ir para casa e volta para ele para o lugar dele. Pois é. Aí eu perguntei sobre o futuro do circo, né, a vanguarda do circo, e com relação à mágica. Você vê, assim, essa questão das revelações em massa, isso de alguma forma é predatório, é prejudicial à arte mágica, o que tu acha? Com toda certeza, com toda certeza. Eu tenho 45 anos e lembro que há muito tempo, quando eu estava começando, para você adquirir um kit ou um PDF ou um CD na época, para você adquirir um conhecimento profundo da arte mágica, você precisava ralar um bocado. Era um, era outro, você tinha que pagar. Por isso que
se tornava uma arte de caráter dos nobres, que nem todo mundo tinha acesso. Hoje, infelizmente, alguns mágicos, me perdoem se estiverem me ouvindo, que fazem o uso dessa prática, muitos mágicos que não conseguiram ter sucesso como artista no palco, eles procuram ficar por trás de uma câmera revelando seus segredos. É o caso do Valentino, o Mr. M, é o caso de tantos outros. Eu acredito que isso é uma frustração de alguns que prejudicam a grande massa. O mágico se frustra porque ele não conseguiu o sucesso que ele queria. Porque eu penso o seguinte, Fernando, o sucesso não é a quantidade de seguidores, não é o circo lotado. O sucesso é você se olhar no espelho e dizer, eu faço o que eu amo. Eu sou o mágico que eu sempre sonhei. Acabou? Ali basta. É o sucesso. Você dá uma cabeça de travesseiro, você faz o que você ama. Se forem para 2 ou 3 ou 1.000 pessoas, você está fazendo o que você ama. Esse é o sucesso. Porque tem tanta gente frustrada fazendo algo que não gostaria de fazer. Isso aí eu acho que 80% da população. Infelizmente, alguns ilusionistas, eles pensam, sucesso é ter muita gente, ou tá na mídia, tá na muitos TV. Seguidores. Eu tá na TV, no programa toda semana. Quando ele não adquire esse sucesso na cabeça dele, o que é que ele faz? Vou revelar os segredos e eu vou fazer sucesso em outra área. A molecada que quer aprender, que quer brincar, que quer fazer mágica na escola, aí acaba prostituindo a nossa arte. E isso é uma degradação, infelizmente. Mas, que bom que, como a gente sempre diz, né? A arte mágica é a rainha das artes, é a arte dos nobres. São nobres que fazem uso dessa prática e, com certeza, a criatividade dos nobres vão muito além do que esses mágicos que revelam. Então, eu me conforto em saber que a gente, todos os dias, você e tantos outros conservadores da mágica, estão sempre buscando meios de apresentar novas ilusões, novos efeitos, para poder burlar, infelizmente, o que está acontecendo na internet. E no mágico também. Na verdade, nós sabemos que a mágica não existe. Somos ilusionistas, trabalhamos com ilusão. Somos pessoas com habilidades. Porém, na cabeça da criança, nós somos mágicos. Na cabeça dos adultos, eles sabem que não existe mágica, mas, cara, ele faz muito bem. Parece mágico de verdade. Então, quando vem aquele cara e conta o final do filme, conta a mágica, poxa, eu fico tão triste. Um exemplo clássico disso é a famosa Dedeira, né? Que está revelado aí, mas muitos mágicos faz tão perfeito aquilo ali que o cara diz, pô, eu conheço, mas era de outra forma. Exatamente. Né? Isso eu acho que sintetiza tudo isso aí que você está falando. Exatamente. E eu não falo não somente os mágicos revelam segredos. Eu gostaria também de alongar um pouco mais essa minha explicação sobre a degradação da mágica. Tantos mágicos que procuram apresentar efeitos entre algumas áreas que eles próprios não dominam. Isso eu acredito que se torna um charlatanismo. E eu acho que a internet nesse aspecto aí, ela é prejudicial, porque a maioria desses mágicos aí que você está falando aí, que não dominam, eles advêm da internet, de alguma coisa que ele aprendeu. Isso. Ali uma revelação, né? Não vou dizer, porque na internet também tem conferências e coisas boas, mas eu estou falando em termos de revelação, né? A maioria desses advém daí, né? O cara viu lá o segredo, aí 2 meses já se projeta, já quer se apresentar. Né? É uma pena, é uma pena, mas como diz minha avó é viva, ela diz, meu filho tem gente para tudo e ainda sobra. Togurua, né? Tua avó é togurua. Minha avó, minha vida. E assim, uma referência na mágica, teve algum mágico assim que você toma como referência? Se inspirou? São vários. Você assistiu o nosso espetáculo várias vezes, Fernando? Inclusive, eu estou muito honrado, era para falar isso no começo dessa entrevista, e receber você e meu amigo Thiago Silva aqui no nosso circo. O nosso diretor ali, ele é ocupado de tudo isso, dessas gravações. Sim, eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Enfim, Fernando, na verdade, você assistiu o nosso espetáculo, nosso show, o mágico que eu interpreto vários mágicos aqui. É o primeiro, que é aquele mágico gótico, tem um pouco de Dan Sperry, tem um pouco de Chris Angel, aí mistura com Lance Morton, porque tem um pouco de tudo ali. De David também. David Copperfield. Aí David Copperfield já é a segunda parte para interagir com as crianças. São esses nomes que... Aí tem o mentalismo. Isso, que eu me inspiro muito em Thiago Silva também. O livro... Um grande mentalista. O livro, como se diz assim, mais abrangente sobre mentalismo,
do mundo, na minha concepção, é o livro de Tiago, né? Porque todos os livros, toda a literatura que versa sobre esse assunto, ela fala no mundo inteiro sobre algum segmento. Às vezes especifica uma coisa só, o dele abrange, né? O dele abrange tudo, todas as... E para mim foi a eu sou suspeito responsabilidade para muito... falar, mas é verdade. E a responsabilidade minha apresentar o Numentalista de ontem com o Tiago na plateia, rapaz. Mas enfim, na verdade eu me inspiro em grandes nomes da mágica, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, meus colegas aqui do Brasil, não copiem o seu colega, vizinho, o seu amigo que montou um repertório, o seu para fazer a mesma coisa, mas se inspire nos mágicos de fora, porque aquilo que está lá fora, você vai trazer com a sua roupagem, com a sua criatividade para quem não viu. Mas a partir de quando eu copio o repertório de Fernando, nós somos vizinhos aqui, passa a ser a mesma coisa. Entendeu? Muita gente critica, não, ninguém criou nada, não importa. Mas vamos repaginar o que a gente apresenta. Entendeu? As falas, as piadas são as mesmas, as gags são as mesmas, acaba ficando uma coisa igual. Pois é, rapaz, falar nisso, aquela esquete do palhaço, do Malamém. Do Malamém, pô, é uma esquete muito antiga, mas você reformulou ela, renovou, cara, ficou uma coisa... Na verdade é o caveirão, né? Na minha época eu chamava de alma, né? Eu tinha medo de alma, mas foi ao longo do tempo. Isso, E deu um avanço muito grande agora, chegando no Malamém. Um Cacioto e um Malamém. Cacioto e o Malamém. Pois é, caramba. A gente, é como eu te falo, né? Tudo... Existe uma frase, um marketing, viu, Tiago? Existia uma frase que dizia assim, com o Neston. Sabe Neston? Aquele cereal dizia assim, existem 1000 maneiras de preparar Neston. Invente uma. Lembra disso? Me lembro. É a mesma que eu faço. Existem 1000 maneiras de apresentar um espetáculo, um show, uma sketch. Invente uma. A mesma sketch você pode apresentar de 1000 formas. Exatamente. Como ontem eu apresentei para vocês o número de estudado. Exato. Ali é uma só de frente daqui, original. Mas existem 1000 maneiras de apresentar aquele número. 1000! Eu apresentei uma. Entendeu? É como que eu digo. Não existe um bom palhaço, ruim palhaço, bom mágico, não. Existem formas diferentes que cada mágico escolhe para apresentar. Às vezes alguém acerta, outros erram. Entendeu? É que você falou, né, de se inspirar, apresentar o seu espetáculo tomando referência a vários mágicos. A de Roldini, cara, é fantástico. Você viu a mala, né? Completamente diferente. Eu conto aquela história. Quando eu trabalhava nos circos, nos grandes circos, não tinha tempo para fazer isso. Até porque não carecia, porque é um atrás de outro, muitos números. Você agora viu que não, o nosso circo são 5 artistas só. A gente faz 2 horas de espetáculo. Então, por isso que quanto mais você vende, você segura o público com uma boa oratória, aquele não cansa. Não fica uma coisa chata. Deixa que você saiba, né? Não cansa. E aí, ali eu convido alguém para amarrar minhas mãos. Amanheci o dia assistindo o espetáculo. Você viu que o desafio? Convidar uma terra de pescadores, alguém para lhe amarrar? Exatamente. Eu já passei apuros com uma mulher, uma menina, bombeira civil, eu não sabia filha de um pescador. Me deu um nó que eu disse, eu não vou sair daqui. Caramba, Muito Aí o professor Calto chamou um policial para algemar. E o policial, ele também passou por apuros, tá vendo? Os artistas passam por situações. Passa. E assim, seus projetos futuros para o Razano, o Circo Razano, quais são? O projeto futuro, me diz, você quer crescer o circo, fazer um circo grande. Gente, eu não penso, pelo menos por hoje, eu não penso tornar o Circo Razano um circo de grande porte, com muitas carretas. Não. Eu penso apenas aumentar para acomodar melhor o público, para não ficar escrito lá de fora. Isso é uma necessidade, né? Porque o espetáculo já é grandioso demais. Pra você ter ideia. Você vê, você chega na cidade, todo mundo, onde você vai, todo mundo fala, você chega na sorveteria, em qualquer lugar, a pessoa só fala sobre o Porque a gente faz as espetáculo. cidades vizinhas, então isso é um comentário, a gente vai patrocinar, as pessoas comentam. Rapaz, a gente poderia passar horas e horas aqui conversando, papo gostoso, falando que a gente gosta de circo. Rapaz. Mas infelizmente tudo tem um começo e um fim. um começo e um fim, a gente vai ter que terminar e... Fico muito feliz. Os mágicos, quando se encontram, aparece assunto até que não existe. A gente conversa horas e não vê o tempo passar, né? Porque a gente compactua uma arte tão maravilhosa, tão bela, tão nobre, tão agradável, que quando a gente começa a conversar, falar sobre ela, a gente não cansa. Né? Não cansa, é incrível, só os mágicos têm essa sensação. Então, numa entrevista dessa, você tem muitas curiosidades, eu tenho muitas coisas para contar, e o tempo é muito curto, mas a gente pode fracionar tudo isso depois de outro momento. Então a gente vai, né, a ideia do documentário, depois a gente vai fazer por partes, vai ser um documentário mesmo, aqui é só o nosso Espero que quando você volte aqui, estejamos com uma lona maior, com uma estrutura mais grandiosa,
viu? Com certeza, eu espero que isso aconteça. Vamos ver, vamos esperar sendo nos próximos capítulos. Vamos aguardar. Com certeza vai ser muito, muito bom. Pois eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade e desejar mais sucesso ainda no seu empreendimento. Muito obrigado. Como mágico e como empreendedor, né? E agora você é empreendedor. E por isso que o mágico fica um pouco difícil conciliar, porque a arte de empreender não é fácil, requer muito de você, e mágico nem se fala. Aí quando você tem que ser bom nas duas coisas, por isso que eu passo a bola para a Letícia, essa parte de administrar, eu não vou, você viu que eu fico aqui atrás? Não tem que, exatamente. Vou aqui um pouquinho, mas não chego na porta. Delegar, né, Ian? Delegar. É isso. Mas um dia eu quero cuidar só das mágicas para poder apresentar tudo que eu quero apresentar. Como faria, né? Quando você era falar no circo dos outros, era só. Minha preocupação é só o meu número. só, Agora não. Agora é uma corda que está folgada, é uma luna que tem que levantar, mas é isso. Pois é, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que você está concedendo. Tudo de bom. Sucesso grandioso. Obrigado, você. Muito obrigado. E para finalizarmos, uma frase clássica sobre o circo. Enquanto houver um sorriso de uma criança, o circo jamais morrerá. Até o nosso próximo encontro.